Olá, vamos para a sexta aula, ler conteúdos da Constituição Federal de 88. Infelizmente, vou ter que recortar muito o conteúdo dessa chamadinha aqui, porque é a terceira vez que eu estou gravando, sempre estoura o limite. Então, vamos acelerar. Então, nesse sentido, vamos ler o artigo 1º, porque traz exatamente a definição do Estado brasileiro. Diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Essa definição do Estado brasileiro, não por acaso, está logo na abertura da Constituição Federal de 88, no chamado título 1 dos princípios fundamentais. Desse modo, no artigo 1º da Constituição, nós temos a definição de república e de federação, que ela chama de união indissolúvel, como substrato do assim por nós denominado, nós, digo brasileiros, Estado Democrático de Direito. Esse tipo é especial, pelo menos até 88, porque seria o mais complexo e elaborado tipo de Estado. O que o torna tão especial é exatamente a sua fundamentação, a soberania, a cidadania inclusiva e participativa, o princípio da dignidade da pessoa humana, e veja-se ainda que o pluralismo político não se limita à existência de uma pluralidade de partidos políticos. Na verdade, como a gente vê também no artigo 215, parágrafo 1º, trata-se de pluralismo político, social e cultural, que por sua vez fundamenta o processo civilizatório que dá forma à nossa história e formação social. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição destaca a soberania popular nos moldes da democracia representativa, a exemplo da eleição de 2020, ou mediante a cidadania ativa, quando nós participamos, vou citar só 3 exemplos clássicos, por meio do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. Mas caberia lembrar, em outros artigos da própria Constituição, o direito de petição no âmbito administrativo, a ação popular e outras formas. O artigo 2º destaca a tripartição clássica dos poderes, aquela de Montesquieu, que todo mundo sabe. Traz o legislativo, o executivo e o judiciário, mas também já acentua aqui a ideia de sistemas de freios e contrapesos, porque na verdade há uma interdependência entre os poderes. O artigo 3º diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por mais que se diga que verificamos, sobretudo nesse artigo 3º, um idealismo constitucional, isto é fundamental, quer dizer, destacar os seus objetivos, porque a inserção desses objetivos como garantia jurídica de que a própria Constituição não será interpretada
ou emendada a fim de fomentar ainda mais injustiça social, discriminação, empobrecimento generalizado e preconceitos raciais, por exemplo. Dizendo-se de outro modo, juridicamente, o artigo 3º impede, em razão da primazia do lugar que ocupa na estruturação do texto constitucional, uma mudança, uma chamada mutação constitucional que seja regressiva, atentatória aos direitos humanos fundamentais, e assegura que deve-se observar, com a força das garantias constitucionais, a excelência do princípio do não retrocesso social. Ou seja, se visualizamos o próprio retrocesso social, moral, cultural, político em 2020, isto, evidentemente, está contra a Constituição. Outro dado que se depreende é a relação seminal, original, desde a raiz da Constituição com os epítetos de uma real e republicana carta política, como eu a chamei. O sentido preciso aqui está no fato de que a Constituição Federal de 88, vista como uma carta política, não admite nenhuma forma de regressão social, moral, cultural, política e que atente contra a soberania popular e a dignidade da pessoa humana. O rol do artigo 5º, do vasto artigo 5º, em sua ampla maioria, apresenta-nos uma Constituição, essa é a minha gatinha. Por si, a gente poderia chamar o artigo 5º de uma Constituição, e seria uma Constituição cidadã. Por si, esse dado também recobriria a Constituição Federal de 88, sobretudo nos direitos fundamentais individuais, como uma Constituição, como a Constituição mais bem elaborada enquanto carta política. Se outros acham que há constituições melhores, como carta política, poderiam apresentar. É a Nenê querendo aparecer aqui. O artigo 4º traz a República Federativa do Brasil na forma regida pelas relações internacionais. Eu vou destacar 2 itens. O inciso 2, quando diz da prevalência dos direitos humanos, e o inciso 9, quando assegura a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso será essencial, como veremos agora. Além de todos os princípios aí constantes, é preciso destacar que não se pode ler a Constituição pensando ou retirando artigos ou incisos aleatoriamente, posto que só é válida a interpretação, a hermenêutica constitucional, que se atenta e faz gerir o princípio da unicidade. Isto é, todos os artigos devem ser lidos dentro do contexto, e o contexto constitucional é o que vem prescrito como carta política, ou seja, uma unidade entre garantias, liberdades e direitos fundamentais, individuais e sociais. Lembrando que nós destacamos 2 incisos, né? Prevalência dos direitos humanos, por exemplo, nos remete ao cerne do controle constitucional, depositando-se sobre a ideia de soberania limites muito claros e rígidos, pois a cobertura constitucional, as ações estatais e as instituições públicas devem se subjugar ao direito internacional, sendo este direito internacional formatado pelos direitos humanos a partir de 1948. O inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, nos remete diretamente ao processo civilizatório que orienta a humanidade como um todo. E com isto há impedimento fundamental a que o Estado brasileiro venha, por exemplo, a propugnar por ações, intenções e crenças atentatórias ao desenvolvimento moral, cultural, político, econômico, social
e que sejam indignos ao povo, ao nosso povo e à própria humanidade. Por exemplo, em face da Constituição, não se pode declarar um Estado fascista brasileiro. Quanto aos artigos 205 e 206, eu fiz uma pequena montagem para a gente ganhar tempo. Então, eu diria que de todos os princípios, nós reforçamos o sentido de afirmação da Constituição Federal de 88, como uma carta política, no sentido de ser inclusiva, de se pautar pela ação colaborativa e integradora, e de ter respaldo na aplicação diretiva do próprio princípio democrático. Desse modo, poderíamos assim ler, se o quiséssemos, essa junção do artigo 205 e 206. É só para ilustrar isso aqui. A educação, então ficaria assim: a educação será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, garantindo-se a gestão democrática do ensino público, bem como a garantia da educação permanente. Vejam-se que eu estou citando aqui o inciso 9º do artigo 206. Esse inciso diz exatamente o seguinte: garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Portanto, não se encerra nos bancos escolares, nas ideias pré-concebidas, digamos assim, não é? Com especial atenção para que os idosos também tenham direito à educação. É isto. Muito obrigado. Até breve.